Olá, alunos da MM Informática, bem-vindos. Estamos na nossa aula número 11 da nossa apostila do Excel 2019. Nossa aula número 11, vamos trabalhar com a validação de dados. O primeiro exercício que nós temos então ali, o primeiro exercício de conteúdo, vocês vão digitar, vocês que têm Commodore conforme está aqui na no nosso exemplo aqui do Excel, que é como está lá na apostila. Precisar de ajuda, é só chamar o professor ou a professora de vocês. E abaixo aqui, nós vamos colocar uma validação de dados para que somente seja aceito o máximo de 5 participantes por equipe, então em uma conferência. Como é que a gente faz isso? A gente vai lá em dados, né? Então lá em cima em dados, no grupo ferramenta de dados, a gente vai utilizar essa opção aqui, ó, validação de dados. Seguinte, dependendo de como que está a resolução no computador de vocês, eu vou só reduzir um pouquinho aqui, ele pode não aparecer escrito validação de dados, ou reduzir, ele pode aparecer assim, ó. Mas daí a validação de dados sempre vai ser este que tem este ícone. Se vocês colocarem o mouse em cima, vai aparecer validação de dados, ok? Então seleciona a célula B3, clica na validação de dados. Então, aqui em configurações, em permitir, nós vamos colocar número inteiro, porque nós vamos colocar números inteiros ali na célula B3. Dados é menor ou igual a, e o número 5. Então somente ele vai aceitar valores iguais ou menores do que 5, ok? Mensagem de entrada, como título, nós vamos digitar atenção. Mensagem de entrada, nós vamos digitar então, o máximo permitido é de 5 participantes. Ok. Se por acaso for inserido mais do que 5, vamos colocar um alerta de erro. Título, nós vamos colocar como título, alerta. E como mensagem de erro, vamos digitar ali, informe até 5 participantes. Ok. Vou dar um ok e perceba que, se eu clicar ali, vai aparecer, atenção, o máximo permitido é de 5 participantes. Então, somente vai ser aceito 5, porque nós pré-definimos lá que vai ser menor ou igual a 5. Então, em participantes aqui, ó, se eu digitar 4, ok, ele vai aceitar. Se eu digitar 3, também ele vai aceitar. Porém, se eu digitar aqui 6, vamos supor que daí já ultrapassa o limite de 5, vai aparecer, ó, alerta, informe até 5 participantes. Então, nós colocamos lá que somente vai ser aceito 5 ou menos. Então, isso é a validação de dados. A gente informa o que a gente quer que seja aceito, então, nesta célula. Ok, pessoal? Então, não tem segredo nenhum, é fácil de fazer. Planilha número 2. Aqui é o seguinte, aqui em categoria, eu quero que apareçam estas categorias aqui. Como é que a gente vai fazer? Então, clicamos ao lado de categoria. Claro, primeiro vocês vão digitar, como está aqui, vocês que têm computador, validação de dados. Configurações, em permitir, vamos escolher a opção lista, ok? Em fonte, agora a gente dá um clique aqui na fonte e a gente seleciona as categorias que nós temos aqui, ok? Em mensagem de entrada, vamos digitar ali, alerta, ou melhor, atenção. Em mensagem de entrada, vamos digitar informe a categoria. Alerta de erro, título, vamos colocar alerta. Mensagem de erro, vamos pôr categoria inexistente. Vou dar um ok. Muito bem. Agora, se eu der um clique, aparece, ó, atenção, informe a categoria. Então, basta eu dar um clique nessa flechinha agora que vão aparecer todas aquelas categorias lá. Então, vamos supor que o primeiro ali é um cadastro de produto que nós estamos fazendo lá na empresa, seja bebidas. Basta eu dar um clique, ó, vai aparecer bebidas. Se eu escolher cereais, se eu escolher enlatados, ok? Agora, vamos supor que eu quero cadastrar um produto que não esteja nessa lista. Vou apagar o que tem aqui. Vamos supor que seja... deixa eu só ver aqui, que seja na parte de laticínios, vamos supor. Ó, percebe que ele não aceita.
categoria inexistente. Então ele somente vai aceitar aquelas categorias que nós temos ali, ó. Bebidas, carnes e aves, cereais enlatados e frios. Ok, pessoal? Próxima tabela, então. Aqui nós vamos colocar a solicitação de folga. E aqui nós vamos colocar qual que é a data que o funcionário então deseja folga lá na empresa. Só que tem que ser logicamente uma data superior a hoje. Então ali somente vai aceitar uma data que seja superior a hoje. Ou seja, não pode ser hoje ou anterior a hoje. Então em data de início, vamos lá em validação de dados. Configurações, permitir. Vamos colocar data. E nós vamos escolher aqui para que seja maior do que, e vamos colocar aqui uma fórmula que informe a data de hoje, que é igual hoje, abre e fecha parênteses. Esta aqui é a fórmula para informar a data de hoje. Então tem que ser maior do que hoje. Vou dar um OK. Perfeito. Se eu digitar aqui, ó, hoje é dia 16 de fevereiro, aqui, por exemplo, se eu colocar dia 17 de fevereiro, ele vai aceitar. Porém, se eu colocar aqui 15 de fevereiro, ele não vai aceitar. Ó. Este valor não corresponde. Aqui nós não informamos ainda a mensagem de entrada e nem o alerta de erro. A gente vai fazer. Então, em validação de dados, em mensagem de entrada, vocês vão digitar ali a atenção. Em mensagem de entrada, coloquem vocês ali uma mensagem. Exemplo, informe a data superior a hoje. Em alerta de erro, título, digitam ali alerta também. Em mensagem de erro, vamos digitar também uma mensagem. Data incorreta ou informe somente uma data que seja superior a hoje, algo assim. Isso vocês vão estar colocando, pessoal, ok? Então ele só aceita uma data igual ou superior a hoje. Lembrando que ele sempre atualiza para a data atual. Se abrir esse arquivo amanhã, ele vai estar atualizado para a data de amanhã, que a fórmula igual hoje sempre aparece a data atual que tem no nosso sistema, ou seja, no nosso computador. Mas para isso funcionar corretamente, logicamente a data e a hora do computador de vocês precisam estar funcionando corretamente, ok? Próxima. Aqui nós vamos colocar os códigos. E os códigos, para serem aceitos, serão entre 1 e 60. Então vamos selecionar todos aqui já, não é necessário fazer um de cada um ou somente do primeiro. Validação de dados, configurações, permitir, número inteiro, entre mínimo 1, máximo 60. Então é bem simples. Em mensagem de entrada vocês também vão colocar uma mensagem de entrada. Título, atenção, mensagem de entrada, coloque alguma coisa que seja condizente com o que nós estamos fazendo. Exemplo, informe o código de 1 a 60. Em alerta de erro, pode ser código não aceito, código inexistente ou algo assim. Ok, pessoal? Então é o seguinte, ó, entre 1 e 60. Ok. Se eu digitar aqui 2, ele aceita. Se eu digitar 50, ele também aceita. Se eu digitar 65, ele não vai aceitar, porque somente nós colocamos para ser aceito entre 1 e 60 os códigos. Então, perceba que ele deu essa mensagem de erro. Ok, pessoal? Façam o computador de vocês com calma, com atenção. Precisar de ajuda, é só chamar o professor ou a professora de vocês. Mas seguindo essas orientações desse vídeo, é bem simples, é bem fácil de vocês estarem fazendo. Ok? Planilha número 5, data de consulta. Aqui eu quero que os valores sejam entre 1º de outubro de 2017 a 30 de outubro de 2017. Ele somente vai aceitar uma data que seja entre estas duas então, pessoal, ok? Então vou selecionar validação de dados. Em configurações, a gente vai colocar data. Está entre data de início, nós vamos colocar ali 1º de outubro de 2017. Data final, vamos colocar 30 de outubro de 2017. Também vocês vão colocar uma mensagem de entrada e um alerta de erro que vocês já entenderam como que faz, pessoal, ok? Vou dar um ok. Perfeito. Então ele somente aceita de 1 de outubro de 2017 a 30 de outubro de 2017. Então se eu digitar ali, vamos supor, 20 de outubro de 2017, ele vai aceitar. Ok. Se eu digitar ali 25, mas agora de novembro de 2017, ele não vai aceitar. Então ele somente aceita de 1º de outubro de 2017 a 30 de outubro de 2017. Ok, pessoal? Próximo. Este também é uma lista, conforme a gente já fez lá nos outros. Selecionem todos eles. Validação de dados. Em permitir, escolha a opção lista. Em fonte, a gente dá um clique
e nós selecionamos a lista, ou seja, é isso aqui que vai aparecer para a gente colocar como função dos colaboradores, dos funcionários. Também vamos colocar uma mensagem de entrada, que vocês já sabem como que faz, e um alerta de erro também, pessoal. Então, basta dar um OK. Agora, eu vou colocar a função da Aline. Basta dar um clique e digitar as funções que nós temos aqui, ó, operador de sistema, cozinheiro, cozinheira, analista. Então, basta dar um clique e preencher, pessoal. Ok? Então, essa parte da validação de dados, ela não é difícil de fazer e é uma parte bem importante que nós temos aqui no Excel. Planilha número 7. Aqui nós vamos colocar no cadastro, então, de funcionários, os dependentes. São dependentes, são os filhos, né? Então, aplica a validação de dados na coluna de dependentes e avalie que somente os funcionários com mais de 3 filhos vão receber um bônus. Então, funcionários que têm 3 filhos ou mais vão ganhar um bônus da empresa. Ou seja, eles têm um custo a mais com a família, então a empresa vai pagar um bônus para quem tem 3 filhos ou mais. Então, aqui em dependentes, a gente vai selecionar validação de dados, permitir número inteiro, e nós vamos colocar ali maior ou igual a e o número 3. Então ele somente vai aceitar quem tiver 3 filhos ou mais. Em mensagem de entrada também, pode digitar ali atenção. Em mensagem de entrada, informe a quantidade de dependentes, algo assim. Alerta de erro, número não permitido, que somente ele vai aceitar ali se tiver 3 ou mais. Ok, pessoal? Então se eu digitar aqui 5, ele aceita. Se eu digitar 2, ele não vai aceitar. Então esse é um cadastro para a gente colocar somente aqueles que vão ganhar o bônus. Porque somente vão ganhar os bônus aqueles que tiverem, então, 3 filhos ou mais. E a nossa última tabela. Situação aqui. Eu quero que apareça, deixa eu só colocar as bordas. Lembrando que todas essas tabelas, vocês que têm Commodore vão estar digitando e vocês que não têm, prestem bem atenção para aprender a fazer, né, pessoal? Para fazer o teste e responder as questões depois. Aqui, em situação, eu quero para escrito pendente ou pago. Também selecionamos, vamos em dados, vamos em validação de dados, permitir, em configurações, em permitir, escolha a opção lista, fonte, selecione esses dois. Vai ser pendente ou pago. Dou um OK, e aqui eu posso colocar depois como pago ou como pendente, pessoal. Ok, basta dar um clique, escolher pendente ou pago. Eu tenho uma outra maneira ainda, deixa eu só desfazer, de eu fazer essa lista. Uma delas é como a gente fez aqui, que a gente pega as informações que nós temos aqui numa lista, né? Agora, deixa eu só limpar aqui. Agora vamos supor que eu queira colocar uma lista, mas eu não tenho digitado aqui. Então eu vou em dados, validação de dados, validação de dados. Deixa eu só colocar aqui de novo isto. Em permitir lista, eu clico em fonte, e em vez de eu selecionar aqui pendente ou pago, posso digitar aqui, ó, pendente, só eu coloco ponto e vírgula e pago. Dou um OK, ele vai funcionar do mesmo jeito, olha, ó, pendente ou pago. Ok, pessoal? Então essas foram as atividades da aula 11. Vamos praticar, vamos aprender bem como é que faz essa parte de validação de dados, que ela é fácil de entender, não é difícil, e ela é bem importante. Tá ok, pessoal? Espero que tenham gostado aí de mais uma explicação, de mais uma aula. Até a próxima aula. Lembrando, precisou de ajuda, chama o professor de vocês. Um abraço, até a próxima aula.